velhos. De outras formas, o vinho novo romperá e os odres. E tornando-se água o vinho, e os odres se estragarão. O que a palavra do Senhor está falando aqui? Naquela época, eles pegavam o odre era feito de couro. Repita comigo, o odre era feito de couro. Quando eu falo peço para vocês repetir, é para criar sinais, entendimento de vocês, tá bom? Vocês não esquecerem. Então o odre era feito de couro. Então quando pegava um odre novo, que colocava dentro dele vinho novo, para o processo para virar o vinho, que é o suco da uva, né? Ele passa pelo processo de fermentação. O que acontece? Ele vai nesse processo de fermentação inchar, e o couro ele perde a sua elasticidade. Imagina, né? A barriga da mulher grávida cresce tanto, né? Que perde a elasticidade. Não fica cheio de estria. É a minha de mostrar dele misericórdia. Tem que andar mais simples de um negócio, né? O outro velho cair. Então, o que acontece? Quando eles pegavam e reaproveitavam um odre velho em um vinho novo, o que acontece? Aquele odre ia passar por outro processo de fermentação. Na hora da fermentação, o odre não iria aguentar. E o que acontece? O vinho ia desperdiçar. Interessante que Jesus, quando ele falava com o povo, ele falava através de parábolas. Por quê? Porque Jesus via palavras difíceis, complicadas. Ele queria que a gente entendesse o que ele estava falando. E a parábola era um jeito muito simplificado de nós criarmos arquétipos. Para quê? Para a gente não esquecer. Odre, vinho. O que são odres? Odres somos nós. E nós precisamos deixar o Senhor transformar as nossas vidas para que a graça dele seja abundante e nós não venhamos perder a presença do Senhor Jesus nessa caminhada. Nós podemos observar, nós estamos em um tempo aonde você fala que é pastor, as pessoas não querem nem vender o carro. Por quê? Porque está cheio de obra velha de comprar e não pagar, não é? Então nós estamos em um tempo hoje que quando você diz que é evangélico, que é cristão, as pessoas elas até te rejeitam. Por quê? Porque está cheio de obra velha por aí escandalizando a graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Então, quando Jesus ele fala que quem é o odre novo somos nós, e quem é o vinho novo? Jesus, repita comigo, o odre sou eu. O vinho novo é Jesus. Então, quando o Espírito Santo de Deus ele vem sobre as nossas vidas, nós entramos em um processo de transformação. A salvação é imediata, amém? Mas a transformação é um processo. Ano passado, eu era melhor que hoje. Hoje eu estou melhor que ano passado. E ano que vem eu quero estar melhor que hoje. Amém? Eu tenho vergonha de quem me conheceu 10 anos atrás. Sabe quantas amizades, quantos relacionamentos eu já perdi? Por causa do homem velho. Então, quando nós deixamos o Senhor transformar as nossas vidas, a graça que é derramada, ela não vai ser desperdiçada. Por quê? Porque eu creio em Jesus, que Ele é meu único verdadeiro Salvador, que o Evangelho de Deus é poderoso para salvar, mas Ele não está salvando. Por quê? Não é porque o Evangelho perdeu o poder para salvar, é porque eu oro na terra. Vocês estão entendendo? E quando o odre, se eu estiver falando muito rápido, vocês mandam distração errada. Estão entendendo, né? Aqui é ligado para vocês verem. Então, quando nós estamos carregando esse odre velho, a graça ela não pode permanecer em nossas vidas. Por quê? Porque nós vamos escandalizar o reino de Deus e as pessoas em nossas voltas não serão alcançadas. E não quero falar para vocês. Há pessoas que não querem deixar que o seu odre seja trocado, transformado. Por quê? Porque essas pessoas estão presas
As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas os que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. O ordem novo está falando sobre uma nova mentalidade. E quando nós falamos de mentalidade, nós estamos falando de alma. Repita comigo, mentalidade fala sobre alma. E hoje você vai descobrir que o seu pior inimigo não é o diabo e não são as pessoas. Fala assim, sou eu mesmo. É a minha mentalidade. Eu quero que você entenda que quando nós aceitamos Jesus como verdadeiro Salvador, esse nascer de novo, ele é um processo. E ele é um processo onde nós temos que ter muita humildade, porque Jesus diz assim: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviar. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa. Somente as pessoas humildes de coração encontram descanso para a sua alma. Você pode observar que Jesus não fala que nós vamos encontrar descanso para o nosso espírito. Ele fala que nós vamos encontrar descanso para a nossa. Quem precisa de descanso? A alma. Davi já pedia isso, Davi era cá. Ele dava comandos para a alma dele. Ele dizia assim: aquieta-me. Ele fazia pergunta: por que estás abatida, minha alma? Não era o espírito. O que aconteceu na igreja foi o seguinte: nós paramos de entender que nós somos espírito, temos uma alma e moramos no corpo. Por muitos anos a igreja negligenciou a alma. Você sabia disso? O espírito já está pronto, é o que se comunica com Deus. Mas a nossa alma está à sede das nossas emoções. O nosso problema não está no corpo, está na alma. Porque a alma, ela compromete o nosso relacionamento com Deus, o espírito. E é por causa da alma que as doenças são somatizadas no corpo. Então é a danada da alma que nós temos que pegar ela e controlar ela. Então, quando nós falamos de ordem nova, nós estamos falando de uma nova natureza. Por que uma nova natureza? Escute. Por muitos anos nós acreditamos que todas as questões eram responsabilidade de Deus ou do diabo. E nós não entendemos que Deus nos deu livre. O Senhor diz assim: meus filhos aqui estão no caminho da bênção e o da maldição. Ele está só com você. Escolha o caminho da bênção para que viva você e a sua descendência. Então, quando a Bíblia fala de maldição, o que é maldição? A maldição é a consequência da quebra de uma lei. Se você passar no sinal vermelho, no final do mês a maldição vai estar lá na sua casa, que é a multa. Entendeu? Então a maldição é a consequência da quebra de uma lei. A Bíblia diz que o homem adúltero não prospera. Então o homem adúltero ele não vai prosperar. E prosperidade não é ganhar dinheiro. Ah, porque tem o meu cunhado, ele ganha muito dinheiro, ele é adulto. Ganhar dinheiro não vai ser próspero. Você sabe o que é prosperidade? É eu ser abundante em todas as áreas da minha vida. Eu conheço milionários que são miseráveis, que vivem uma vida de escassez. Então o que é prosperidade? A capacidade que eu tenho de gerar resultados positivos no ambiente onde eu estou inserido com sabedoria. Eu posso ganhar 5 mil reais, ser abundante, como eu posso ganhar 1 milhão e ser escasso. Então, quando nós quebramos uma lei de honrar pai e mãe, a maldição, as consequências disso nos alcançam. E sabe por quê? Vou te explicar. Deus, Ele nos deu livre-arbítrio. É como se nós nascêssemos ali com um chip branco. E nós precisamos de exemplos para que nós possamos aprender a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom servo de Deus. O seu cérebro ele funciona dessa forma, entre um neurônio e outro, existe um espaço. E nesse espaço, existem vários sinapses. O que são sinapses?
Repita comigo: sinapses são aprendizados. Você tem sinapses de como escovar os dentes? Você tem sinapses de como dirigir? Você tem sinapses do que é casamento? Casamento na minha família é muito ruim. Todas as mulheres casaram, divorciaram, todos os homens são ruins. Isso é uma sinapse. Mas quem diz que isso é verdade? Que casamento é ruim? Então, nós temos sinapses do que é ser mãe, do que é ser filho. Então, quando nós aceitamos Jesus, porque Deus fez o homem, não havia pecado. Então, as sinapses do homem eram de Deus, do eterno. A sinapse que era construída ali no homem era de abundância, de felicidade, de gozo. Quando o pecado entra, cria-se novas sinapses. Só que agora o que é ruim? Existem sinapses boas e sinapses ruins. E o pecado, ele foi passando de geração em geração, e nós temos uma mente pecaminosa. Então, quando eu e você nascemos, nós já nascemos no pecado. Por quê? Porque nós temos aprendizados que vem da nossa avó, que não respeitava o meu avô, que aí a minha mãe aprendeu com isso, que eu aprendi. Olha os sinapses que a gente vai aprendendo de geração em geração. Então, o que é aceitar Jesus? É o que Romanos 8 está dizendo aqui. Aquele que tem a mente controlada pelo Espírito Santo terão paz. Mas aquele que tem a sua mente controlada pela natureza humana, que é isso, é sinapses antigas, acabarão morrendo espiritualmente. Então, se eu olho para Deus com as sinapses que eu carrego, sem deixar o Espírito Santo de Deus transformar a minha mente, eu vou morrer espiritualmente. O que isso quer dizer? Quando a Bíblia fala, cria o teu filho no caminho, a Bíblia está dizendo que nós temos que ser o exemplo. Ensinar no caminho é o seu exemplo. Tá, Victória, que é minha filha, está aqui. Tudo que eu pregar nessa noite, se não estiver de acordo com o que ela vê lá dentro de casa, eu vou escandalizar dentro do coração da minha filha. Então, a menor preocupação não é você receber, é ela receber. Você está entendendo? Então, quando eu aceito Jesus como único e verdadeiro Salvador, eu tenho que deixar Jesus desconstruir. Nós temos que entender que isso é um processo. Não existe super crentes. Existe santo lutando contra o pecado, deixando Deus criar uma nova natureza, sinapse em nós. Mas agora é o problema. Por quê? Porque se eu não ensino meu filho no caminho, quer ensinar no caminho? Repita comigo. Ensinar no caminho é seu exemplo. Ensinar o caminho não é seu exemplo. Então tem pais hoje que ensinam o caminho. Meu filho vai para a igreja, vá para a igreja. Você quer ensinar o caminho, é ali, é ali. Ensinar no caminho é seu exemplo. Então, quando eu ensino meus filhos no caminho, eu crio uma sinapse boa ou ruim? Boa. Porque os meus filhos, quando tiverem adultos, jamais se desviar. Por quê? Porque pode estar falando assim, porque é processo para tudo, né? Os judeus. Por que os judeus, eles só botam os filhinhos dele para ir para a escola depois de 7 anos? Porque até 7 anos é construído ali a personalidade, o caráter, as crenças, as convicções do ser humano, ninguém mais tira dele. Existem outras religiões aí, né? Que os filhos também não vão para a escola antes dos 7 anos, porque ali eles vão forjar a mente deles, não tem nenhum mundo que tire da cabeça dele. Vou dar um exemplo. Olha, se tu botar bomba no teu corpo, o homem é bomba, né? E for lá no prédio tal, tu vai morrer, mas tu parece que tem 10 virgens. Que é isso? São crenças, sinapses que foram geradas desde a sua infância. Então, quando Deus fala que nós temos que criar a criança no caminho, é justamente para isso. Porque quando ela cresce, ninguém vai tirar Deus do coração dela. Ninguém vai chegar com historinha e dizer que nós viemos do macaco. Eu não vim do macaco, eu vim de Deus. Não vai dizer que nós viemos da bactéria, eu não vim da bactéria, eu vim de Deus.
mas deixai que o Espírito Santo renove a vossa mente todos os dias. E não é o Espírito, gente, é a mente, é a alma. O Espírito Santo de Deus precisa renovar nossa mente todos os dias para que nós possamos entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Então, quando Deus ele levanta Moisés vai ser o libertador do meu povo. O que aconteceu? O povo foi levado cativo. E aquele povo que nasceram ali no cativeiro, eles não sabiam o que era liberdade. Às vezes a gente fica julgando, né? Por que esse povo da Venezuela não faz uma greve, uma revolta para ficar livre? Gente, como que eu vou entender o que é bom se eu não conheço? As sinapses que eu tenho é que se me derem um pouquinho de arroz, isso aqui para mim é tudo. O povo lá no Egito era assim. Então eles cresceram em um ambiente onde a mente dele era de isca, e que o Deus, a visão que ele tinha de Deus era um Deus ruim. E quando Deus fala que nós temos que ser o exemplo, deixa eu te explicar uma coisa. Existe algo chamado meu espelho. Os teus filhos vão se relacionar com Deus. Isso aqui eu estou trazendo uma introdução, porque nas próximas vezes nós vamos vir nos aprofundando, tá? Então, por quê? Porque os nossos filhos, eles vão se relacionar com Deus baseado no referencial que ele tem de pai terreno. Porque o nosso cérebro, ele não reconhece nada novo. Então, quando nós ouvimos Deus é o nosso pai, automaticamente o nosso cérebro vai pegar Deus como referência, nosso pai da terra como referência de Deus. Então, aquele povo, a referência que ele tinha de Deus era um Deus carrasco, um Deus que castigava. E Deus, olha como que Deus faz. Deus precisava de um homem que nascesse em um ambiente livre, entendesse, tivesse sinapse do que é ser livre, do que é ser liberdade, para que só assim ele pudesse ser ousado, ir lá e tirar o seu povo do cativeiro. Então Deus arma um plano, faz com que Moisés seja criado como um príncipe. Você está entendendo que uma pessoa que não tem uma mentalidade transformada pelo Espírito Santo de Deus, ela não consegue estar na graça. Ela vai sempre esperar o pior. Ai, não, é porque essa doença foi Deus que me deu. Ah, não, Deus matou meu marido. Gente, nós vamos desmistificar tanta coisa que vocês não estão entendendo. É porque é 3 horas para mim não é pouco. Então, o que acontece? Deus precisa levantar Moisés. Porque Moisés era o único que foi criado livre, sinapse do que ele quer ir, quer voltar, eu mereço. E você pode observar que na sua infância, às vezes você foi tão privado de algumas a sua necessidade básica não foi atendida, que hoje você acha que, não, eu amo a Deus de todo o meu coração, nem peço nada para Deus. Escute. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus fez o jardim, não foi para Satanás, não foi para nós. Deus fez o melhor dessa terra aqui, foi para mim e para você. Só que a nossa infância criou sinapse de que nós não somos merecedores da graça de Deus. E hoje nós estamos dentro da igreja, sem viver o melhor de Deus, porque nós acreditamos na mentira da nossa mente. Repita comigo, a mente. Mente. Entendeu? Você está entendendo? A nossa mente passa um dia mentindo para nós. Está lá você aqui, cheio de fé, orando. Não, agora Deus vai abrir o mar. Quando chega em casa, menino diabo, né? Não tem jeito mais não, eu já fiz tanta campanha de oração para esse menino. E esse menino não tem jeito. A gente está oscilando na fé. Então Deus vem aqui e tira o povo. Gente, se eu tivesse visto o mar se abrir, eu acho que eu tinha desmaiado de tanta emoção. O povo viu o mar se abrindo. O povo reclamava, Deus mandava. De dia era uma nuvem para queimar o povo. Eu fui no casamento domingo. Um pouquinho que eu fiquei no sol, meu Deus, eu me fiquei 2 dias. E o povo tinha a nuvem lá de Deus, ó.
E de noite o que? Uma coluna. E Deus fazia milagres, maravilhas. Aí Deus diz assim: ei, não se preocupe que eu vou mandar para vocês um alimento todos os dias, mas não guarde maná, presta atenção. Não guarde o maná. Olha o tanto que o povo confiava em Deus. O povo começa a guardar o maná. Vai comer amanhã. Sabe o que é isso? É porque a visão que o povo tinha de Deus era Deus do faraó, era dos seus pais. E repita comigo: paternidade. É confiança. Não é fé. Eu acredito que o diabo existe, eu não confio nele. Eu acredito que Deus existe, mas eu preciso confiar que Ele é verdade. Muitos de vocês aqui tiveram pais que não puderam confiar neles. Estão entendendo? Por isso que está difícil hoje confiar que Deus vai salvar o seu filho, que Deus vai transformar a sua vida financeira, que Deus vai te curar dessa doença. Então, quando você guarda o maná, você está dizendo que Deus não é o seu pai. Vou te dar aqui um exemplo. Eu tinha a maior dificuldade de fazer uma parcela. Eu fazia uma parcela, gente, muito pequena, de 12 vezes, eu saia pagando de trás para frente, porque a angústia já tomava conta do meu coração, e aí eu já ficava ruim. O que eu estou dizendo aqui? Quando eu estou pagando por mês uma parcela de trás para frente, eu estou dizendo que eu não vou ter dinheiro lá no finalzinho para pagar aquela última parcela. Aqui eu já estou profetizando que vai voltar. Isso aqui é falta de confiança em Deus. Eu não estou dizendo de um parcelamento que você fez que você vai ganhar um desconto bom e você vai investir nele. Vocês estão entendendo? Eu, quando olhava para o futuro, eu tinha tanta ansiedade, tantas inseguranças, tantos medos, que você não está entendendo. E quando a gente fala assim, eu não ia guardar o maná se eu estivesse lá no deserto. Quem ia guardar o maná aí? Levanta a mão. Mas estou mentindo. Tu tinha guardado. E a gente guarda o maná até hoje. Né? É quando a gente pega, você está lá, você pensa que eu não penso em você, né? Tá ali, vê aquela roupa, não vou comprar não, porque vai faltar. E eu não estou dizendo que é para ter compulsão por compra, não. Vocês estão entendendo, né? É quando você se sente mal de estar comendo aquela comida que o filho está comendo, a consciência dói. Não trouxe meu filho para o restaurante comigo. Você está entendendo? Existem várias formas da gente guardar o maná, mas eu quero te dizer que paternidade é confiança. Mas como nós vamos confiar em Deus se nós não recebemos a nossa infância? Aqui entra a nossa alma. Então não tem como essa história de dizer assim, a gente tem que separar a alma do espírito, não tem como. Porque se tirar a alma, a gente morre. Não é isso? Se tirar o corpo, também morre. E se tirar o espírito, como é que... Não tem como. Então, a mente está ligada no espírito, o espírito está ligado na mente, que está ligado no corpo. Então, vamos deixar dessa historinha aqui. Ai, não podemos misturar ciência com Deus. Escute. Deus é a própria ciência. Você sabe o que é ciência? Se você colocar lá no dicionário, a ciência é você estudar. Eu vou estudar qual é a origem do Sol, como ele foi formado. Por exemplo, a ciência da medicina. Meu esposo é médico, então ele foi estudar
5:16 fala da briga da carne e do espírito. Quando a Bíblia fala carne, ela está falando de alma, está falando de emoções. Aí, se você olhar aqui, você não vai ver que a briga da carne e do espírito é algo que aquilo que a gente alimenta vai crescer em nós. Vamos lá. O que são as obras da carne? Inimizade, invejas. Quando fala de bebedice, está falando de compulsão, porque do jeito que é errado comer demais, é errado beber demais. Então, quando fala de idolatria, muitas pessoas levam a isso somente: eu não posso adorar o santo. Escute, o meu corpo pode ser idolatria, a minha profissão pode ser idolatria, o meu marido pode ser idolatria na minha vida, o meu carro pode ser uma idolatria, a minha inteligência pode ser uma idolatria. Nós temos que ter cuidado. O meu filho pode ser uma idolatria na minha vida. Por quê? O que é idolatria? É tudo aquilo que eu coloco no lugar de meu trabalho. Pode ser uma idolatria. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós vamos entrar agora no processo de desconstrução. O que é isso? Nós vamos ter uma sinapse nova. Só que agora quem vai construir essa sinapse é o Espírito Santo de Deus. Você pode observar que todos os não do Senhor é para nos guardar. Quando a Bíblia ela fala que nós temos que perdoar, é porque todas as vezes que nós vamos lá no passado, lembramos daquele abandono, daquela rejeição, daquela traição, o nosso corpo revive novamente. E todo pensamento libera uma emoção, que libera uma química. Então, toda pessoa que ela é muito acelerada, ela está ali o tempo todo, que tem que dar conta de tudo, o pensamento dela é: eu tenho que ir, cuidar, porque eu tenho que dar conta de tudo. A emoção que libera uma química chamada cortisol. Aí sabe o que o cortisol faz com a gente? Adoece. Então, quando eu tenho a minha mente transformada pelo Espírito Santo de Deus, eu vou ter que entender agora que os meus pensamentos precisam mudar. Então, quando eu revivo aquela dor lá do passado, aquele pensamento vai liberar uma emoção, vai liberar uma química que vai me adoecer. Todas as vezes, quem tem dificuldade de dizer não, levanta a mão aí. Mas levanta a mão, gosto, levanta a mão. Toda pessoa que tem dificuldade de dizer não, ela interage com a raiva. Por quê? Porque eu chego no nome, Ana, faz um favor para mim. Aí vou para a casa de fora, tu vai lá no aeroporto buscar eles. De repente, quero você fazer almoço, o marido vai chegar do trabalho. Aí a Ana vai falar não para mim. Aí ela vai, mas troquei no jogo da pessoa. Mas meu Deus do céu, só eu. Tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele. Você está entendendo? A emoção que ela está interagindo, todo estímulo que vem de fora, vocês vão aprender isso com mais detalhe, tá? Todo estímulo que vem de fora, ele vai interagir com alguma parte do nosso cérebro, algum neurônio. Só que o nosso corpo está cheio de receptores que vão receber essas informações. Então, se eu fico interagindo com muita raiva, porque eu não sei dizer não, eu posso somatizar aqui uma gastrite, eu posso somatizar aqui uma azia, refluxo, bruxismo. Gente, a doença não é de Satanás. A doença é uma. Mas quando o homem pecou, escuta, não foi mudado as nossas células, não. Elas continuam funcionando do mesmo jeito. O peixe não mudou a forma dele interagir com as emoções dele, o cavalo, né? O boi, e muito menos nós.
criança, o cérebro dela associa barata com medo com pânico. De repente a criança numa barata, ela começa agora a ter medo. Independente, parece que a gente atrai, né, gente? Atrai. Quem tem medo de barata, eu encaixo uma barata. Gente, na minha casa não tem barata, mas eu tenho um cliente que tem fobia de barata. Por muito dia desse cliente apareceu o carro da barata. Então eu estava dizendo, eu falei, não, você está entendendo? O medo é a fé que a desgraça vai chegar na minha casa. Você sabia disso? Só que eu vou deixar isso voltar. Então, o que acontece? Quando nós interagimos com muito medo, isso pode atacar vários órgãos do nosso corpo. Porque nós vamos sobrecarregar. Preste atenção, a partir de hoje, o que o seu corpo está dizendo. Aquela raiva que você passou, deu vontade de dar uma pena no menino que tu não deu. Vê se teu braço não fica doendo, tua mão. Observe, tua cabeça tem pouco doeu. Presta atenção no que teu corpo está falando. Você que tem refluxo, que tem bruxismo, que aperta essa cara à noite, você tem dificuldade de dizer não, você fica engolindo raiva, entendeu? Então, quando você entender que porque a falta de perdão nos adoece, agora você vai entender. Porque todas as vezes que nós visitamos o passado, que nós revivemos aquela dor, o corpo recebe a química ruim. Então, nós vamos adoecer. Gente, vocês vão ter um módulo só sobre isso. Hoje eu estou só dando um pano de fundo do que vai ter aqui, tá bom? Tem mais de 3 terça-feira, né, pastor? Então, o que acontece? O que eu quero que vocês entendam hoje? Que é ser um homem novo. Ser um homem novo é aquele que mentia não mintas, aquele que roubava. Tudo aquilo que nós fazemos de errado, agora nós temos que fazer o que é certo. Mas como que eu vou saber o que é certo? Se eu nasci num ambiente aonde a minha mãe ela era uma mulher passiva, e eu olhar para ela e dizer assim, eu nunca vou ser igual a minha mãe. E homem nunca vai fazer comigo o que meu pai fazia com minha mãe. Então o certo para mim era não ser besta. E agora para não ser besta eu tenho que ser valente. Não é isso? Então quando eu aceito Jesus como Salvador, eu sou aquela mulher maravilha, né? Uma mulher guerreira, uma mulher forte, que tinha problema com o referencial do meu pai. E eu era salvadora das mulheres boazinhas, passivas, né? Gente, nem Jesus já aceitou ser chamado de boa. Aí tem muitas mulheres que amam esse título. Ai, meu senhor é tão boa assim. Aguenta tanto. Porque o marido dela não vale nada. Repita comigo. No reino de Deus não existe vítima. Existe marca vencedora. Você está entendendo? E você sabe o que é um vencedor? É alguém que tem a capacidade de vencer a sua dor. Vencedor, 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 vencedor. Então, você pode observar que dentro da sua casa, ou sua mãe era passiva ou seu pai. E aí você se tornou ou passivo ou agressor. Não tem como te corrigir, é aprendizado. É aprendizado. E eu fui para ser a mulher maravilha. Eu não conseguia confiar em homens. Então qualquer briguinha minha com meu marido, a primeira coisa que eu fazia é o quê? Vai embora. Mas eu era crente. Como é que é isso? O meu marido, ele descia do carro, entendeu? Quando eu descia do carro, eu estava lá na frente, ia pegar na minha mão. Não tem marido, povo. Eu não conseguia receber o amor do meu marido. Por quê? Porque eu tinha bloqueios, eu não podia confiar em homens. E onde foi que eu aprendi isso? Na minha infância. Aonde meu pai falava todas as vezes que brigava com a minha mãe. Os teus filhos aí, não era dele não. Os teus filhos